Estou ouvindo. Vocês estão me ouvindo aí? Sim, estamos. Vou chegar mais próximo aqui. Ok, então, bom, vamos dar início, então, ao nosso seminário, certo, junto do GEP e mais do GPE, organizado aqui por nós do GEP e do GPE, do Grupo de Estudos em Políticas Públicas, e do Grupo de Estudos em Econometria. Hoje nós vamos ter uma apresentação, certo, nossa apresentação sobre o acesso dos municípios brasileiros ao Programa de Aquisição de Alimentos. O nosso seminário vai ser apresentado pela Regina Helena Rosa Sambuichi, e pelo Antônio Fernando Costa Pella. A Regina, ela é doutora em Ecologia pela Universidade de Brasília, né, e é pesquisadora do IPEA, do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas. Ela atua na Diretoria de Estudos e Pesquisas Regionais, Urbanas e Ambientais, na coordenação de sustentabilidade ambiental, abrangendo temas como sustentabilidade da agricultura e avaliação de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento sustentável. O Antônio é mestre em Economia pela UFES, pela Universidade Federal do Espírito Santo, onde ele também fez a graduação dele em Ciências Econômicas. Ele é membro do Grupo de Pesquisa em Econometria e bolsista de incentivo à pesquisa 1 do Instituto de Pesquisa Econômicas Aplicada. Interesses deles são na área de macroeconomia e de econometria. Então, para aqui para o nosso seminário, certo? Algumas instruções, certo, sobre o uso do microfone da câmera. Então, eu vou solicitar que todos vocês, exceto, né, os apresentadores, claro, né, desativem o microfone e a sua câmera, certo, ao longo da apresentação, certo, e ativar essas funcionalidades só durante a sessão de perguntas e respostas, né, a parte que vai ser feita ao final, tá? Então, as perguntas, né, podem ser feitas via bate-papo aqui pelo nosso chat, certo? Vocês podem fazer perguntas pelo chat, onde todo mundo já está respondendo, colocando boa tarde. Eu já vi que está todo mundo familiarizado com o chat. Certo? E também podem ser feitas inscrições para perguntas orais, que a gente vai deixar para a sessão de perguntas ao final da apresentação, certo? Então, a nossa apresentação aqui, a gente não precisa se preocupar muito com o tempo limite, né? Não é uma apresentação tão longa, né? Então, eu vou passar a palavra agora para os apresentadores, certo? Então, acho que quem começa apresentando é a Regina, certo? Isso. Tá ok. Então, Regina, por favor, a apresentação. Quer dizer, deixa eu colocar você aqui como apresentadora. Isso. Regina agora é apresentadora, tá? Então, ela está com o controle dos slides. Então, obrigado pela presença, obrigado por aceitar o nosso convite, certo? E boa apresentação. Obrigado também pela presença de todo mundo do nosso público. Já temos aqui 40 pessoas assistindo. E, bom, aproveita, então, a apresentação. Obrigado, Regina. Obrigado, Antônio. Boa tarde a todos. Também agradeço aí pelo convite, né, para apresentar esse trabalho nosso aqui. Eu vou começar, né, falando um pouco do trabalho, do contexto, né, do trabalho. Essa aqui, como se podem ver aí no slide, né, a nossa equipe, né, que participa dessa pesquisa. Nós temos uma pesquisa de avaliação do Programa de Aquisição de Alimentos no IPEA, e a nossa equipe é o Antônio, a Ana Flávia, a Gabriela, Paulo, Asaf e eu, né, sou a coordenadora da pesquisa. E nós temos feito vários trabalhos, né, a respeito do PAA. Vou falar um pouco sobre isso. Então, iniciando aqui, não está aparecendo aqui para mim, mas falar um pouco sobre o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA. Não sei se todos conhecem o PAA. Ele foi criado em 2003 ainda, e com as finalidades principais de promover o acesso à alimentação e incentivar a agricultura familiar. Então, ele compra produtos diretamente dos agricultores familiares para doação, formação de estoques, embora atualmente é mais para doação mesmo, e ele permite o principal, assim, como se diz assim, o que esse programa trouxe de diferente mesmo, assim, né, permite a compra sem licitação dos agricultores familiares, o que facilita aos agricultores. E também ele foi criado no âmbito do programa Fome Zero, ainda na época,
E, assim, é um programa que já vem sendo estudado há bastante tempo e que tem uns resultados bastante interessantes. Então, falando mais um pouco sobre o PAA, sobre a respeito do programa, para a gente poder até entender essa pesquisa que a gente está fazendo aqui, ele, as principais unidades gestoras, né, e fontes de recursos são o Ministério da Cidadania, principal, né, e tem também o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que é o que também participa no programa, principalmente por meio da Companhia Nacional de Abastecimento, que é a CONAB. Né? Então, os principais executores, né, os executores da política, são a CONAB, a principal executora, apesar de que ultimamente reduziu bastante a participação da CONAB. Também ele é operado pelos estados, Distrito Federal e municípios, que fazem diretamente com o Ministério da Cidadania. E também órgãos e entidades da administração pública direta e indireta podem participar também por meio da modalidade constitucional. E, neste caso, é o próprio recurso do próprio órgão que compra por meio dessa modalidade constitucional. São diferentes modalidades de execução. A principal é a compra com doação simultânea, né? CDS, essa aqui, que é, inclusive, que a gente estuda nessa pesquisa. Mas tem outras modalidades também, compra direta, a modalidade PA leite, formação de estoques, aquisição de sementes e a compra institucional. Cada uma tem peculiaridades diferentes. E também o programa ele tem dois tipos diferentes de beneficiários. Os beneficiários fornecedores são os agricultores familiares, que são beneficiados pelo programa quando vendem para o programa os seus produtos. E os beneficiários consumidores são aqueles que vão consumir os produtos, né? E principalmente a população em situação de segurança alimentar, que são aqueles que recebem as doações. Apesar de que não necessariamente, porque, por exemplo, na modalidade de compra institucional, as pessoas que, por exemplo, se o Exército faz uma compra, são as pessoas do Exército que vão utilizar esse alimento. Bom, então, eu vou falar um pouco a respeito da nossa pesquisa, porque ela já iniciou desde dezembro de 2017, na época era o Ministério do Desenvolvimento Social, atual Ministério da Cidadania, que nos procurou pedindo para que a gente fizesse a pesquisa de avaliação do Programa de Aquisição de Alimentos. Já desde 2013, não tinha assim, uma avaliação mais ampla do programa, eles estavam precisando também de ter uma carteira de indicadores para monitorar o programa. Então, a gente veio, a partir daí, fazendo diversos estudos, né, a respeito do programa, abrangendo diferentes metodologias e objetos específicos de análise, de acordo com os interesses também do Ministério a respeito do programa. Então, só para vocês terem uma ideia assim, de alguns produtos, né, principais dessa pesquisa, tem diversos produtos também, mas assim, alguns principais. Quem tiver mais interesse também de saber a respeito do programa, tem esse texto para discussão que a gente publicou, que fala bastante a respeito do programa, inclusive traz um estudo do modelo lógico do programa, né, esse TD aqui, que estuda assim, como foi a lógica de criação do programa, e também tem uma parte de revisão de literatura e todo o contexto que o programa foi criado. Então, ele assim, é bem abrangente a respeito do programa. Outro também artigo interessante é esse estudo que a gente fez, situando o programa de aquisição de alimentos como um caso de Big Push ambiental, né? Assim, na perspectiva da CEPAL, né, que abriram para que a gente colocasse estudos de caso a respeito e aí, no caso, é de um programa público, né, não abrangia só programas públicos, mas nesse caso, né, que a gente fez, para mostrar as dimensões do que o PAA tem na questão econômica, social e ambiental, né, enquadrando ele como um caso de que ele tem um papel importante, né, para a sustentabilidade, né, o Big Push, né, da sustentabilidade. Está na plataforma, né, da CEPAL, quem tiver interesse pode ler também esse artigo. E tem também outros trabalhos mais recentes que a gente fez a respeito do PAA nessa situação da pandemia, né, do Covid-19,
e a gente tem uma nota técnica, e também, recentemente, a gente publicou um estudo na revista de administração pública sobre o contexto do PA na pandemia. Esses são os mais recentes. E tem outros também, que eu não vou colocar todos aqui, né, só alguns principais aí. Se vocês tiverem mais interesse de entender a respeito do programa e desses trabalhos que a gente vem fazendo a respeito do programa. Então, está demorando um pouco para puxar aqui. O objetivo deste estudo específico, que nós vamos apresentar aqui hoje, é analisar as variáveis relacionadas ao acesso dos municípios brasileiros ao Programa de Aquisição de Alimentos na modalidade compra com doação simultânea, que é a modalidade CDS, que é executada pela CONAB. Porque essa modalidade, né, ela tanto é executada pela CONAB, como também pelos estados, DF e municípios. E a principal característica dessa modalidade é que compra dos agricultores e doa. O recurso vem do Ministério da Cidadania, né, sempre, e essa compra sempre é doada a entidades assistenciais, escolas, restaurantes populares, bancos de alimento, hospitais, prisões, assim, diversos que recebem esses alimentos. E existem diferenças do PA operado pela CONAB e operado pelo Distrito Federal, né, estados e municípios, que havia termo de adesão. Uma principal diferença é a forma de acesso, que no caso do operado pelos estados, Distrito Federal e município, são agricultores individuais, enquanto que no operado pela CONAB, o acesso é feito por meio de organizações da agricultura familiar, cooperativas ou associações. Então, quem faz a proposta para a PAA são as organizações da agricultura familiar. Eles fazem a proposta e aí a CONAB vai selecionar aquelas propostas e o limite de até 8 mil por agricultor. Enquanto que, no caso dos estados, né, Distrito Federal e município, quem faz a proposta é o estado, né, o Distrito Federal e o município, que fazem a proposta para o Ministério da Cidadania, que seleciona, né, aquelas propostas, e os agricultores aderem, né, àquela proposta no município, no estado. Então, a forma de acesso é diferente. Por isso, a gente resolveu fazer esse estudo específico para a CONAB. Porque a gente já tinha feito um estudo anterior, que até eu vou falar um pouco aqui dos estudos anteriores, né? Na verdade, tem poucos estudos que trabalham assim, mais quantitativamente, em larga escala, a respeito do PAA. Tem esse trabalho de Simão, Silvio e Silveira, né, que eles fizeram analisaram o PAA da CONAB em Minas Gerais, no estado de Minas Gerais especificamente, o acesso nesse estado. E eles encontraram uma baixa cobertura do programa em determinadas mesorregiões. E o estudo de Salgado, né, e outros colaboradores, é um estudo mais amplo, que pegou a maior parte dos municípios brasileiros, foi feito com dados de 2013, e localizou principalmente, aí viram realmente onde é que estava, principalmente, eles viram que principalmente a execução foi nas regiões Nordeste e Norte, né? Houve muita presença de agricultores familiares com segurança alimentar, e o nível de cobertura também foi baixo, né? E esse estudo que nós fizemos em 2019, a gente fez um estudo geral do PAA, incluindo todas as modalidades do PAA, né, tanto da CONAB, como sem diferenciar as modalidades, sem diferenciar executor. A gente fez uma análise geral e foi uma análise assim de corte transversal, né, que a gente fez, mas na verdade a gente usou os anos como danos nessa análise, né? A gente usou dessa maneira e a gente observou, né, nesse trabalho, que houve um maior acesso nos municípios que tinham maior população, né, maior número de agricultores familiares, e que tinham um maior percentual de extremamente pobres e que pertenciam a regiões metropolitanas. E, porém, a gente viu que, assim, ao longo do tempo, houve muita mudança no programa, houve uma redução de cobertura de 2003 para 2018. E, na verdade, o PAA
ele aumentou muito até 2012, e a partir de 2012 ele sofreu uma redução muito grande. 2013 foi um ano que teve muito pouco PA, e depois ele começou a subir um pouco em 2014, e a partir daí ele começou a diminuir bastante. Não é só agora, com a pandemia, que houve um recurso extra, né, de 500 milhões para investir no programa, mas ele estava assim muito diminuiu bastante. Então, tem todas essas dificuldades. Então, quando a gente apresentou esse trabalho, e tivemos algumas, a gente apresentou na SOBER, e apresentamos também lá, lá no seminário, lá no próprio IPEA, tivemos algumas sugestões, e foi aí que a gente também resolveu fazer esse estudo, diferenciar separadamente da CONAB e o do termo de adesão, que é dos estados e municípios, né, porque a maneira de operação é muito diferente, e também as modalidades, elas têm os acessos muito bem diferentes. Então, a gente resolveu começar a fazer separadamente para cada um. Também houve a ideia da gente fazer dados no painel, né, para poder estudar melhor esse acesso. Então, a partir daí é que a gente vem com esse estudo agora, que é a continuidade desse trabalho. Eu vou falar um pouco agora da... Está me ouvindo? Sim, agora eu vou passar para o Antônio aqui, que ele vai falar da metodologia desse estudo. Tá, deixa eu só conseguir passar aqui. Então, no caso desse estudo do acesso, a gente, para fazer as estimativas, a gente montou a base de dados com registros administrativos que a gente tinha, que foram fornecidos pelo Ministério da Cidadania, né? Ela é uma base que tem dados para os 5.570 municípios, e vai do ano de 2014 até o ano de 2018. E aí a gente conseguiu montar um painel que tem 16 variáveis. Vou passar aqui. Vou falar um pouco das variáveis que a gente utilizou no modelo. A primeira, né, a nossa variável dependente, que é o acesso ao PA, que é uma variável dicotômica, né, que indica se o município ele acessou ou não o PA em cada ano. E aí, é o que a Regina falou, né, é considerado acesso do município se ele teve alguma proposta para o PA. Depois a gente tem o IDHM, né, que é o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, só que o dado é de 2010, mais recente, né? Então ele não varia no tempo nesse caso. A gente tem as mesmas observações para todos os anos, 2014, 2018. E por isso também a gente usou o IFDM, que é o Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal, que ele tem dados para todos os anos, só que o ano mais recente que ele tem é 2016. Também tem o percentual de área urbana do município, né, que é uma variável que é contínua, mas que não varia no tempo. Aí eu não sei se ela é do censo agropecuário, agora eu não lembro de cabeça. No banco de dados lá, a gente também tem dados para a população de cada município, para cada um dos anos analisados, né, que é aquela estimativa que o IBGE lança todo ano. Mas a gente nem chegou a usar ela, nesse caso, de forma direta, como uma variável independente, porque deu problema de colinearidade com a variável PIB também. Mas a gente usou a gente usou como ponderação para outras variáveis. Como eu disse também, a gente tem um PIB, né? Que existe uma defasagem na divulgação do PIB, que conta de mais de 2 anos entre o PIB que sai do Brasil e o PIB que sai para os municípios, então a gente tem dados só até 2017. Também tem o indicador de segurança alimentar, que é o déficit de altura, que é um critério que é utilizado lá pelo Ministério da Cidadania para o acesso ao PA também. E ela é uma variável que ela mostra o percentual de crianças de 0 a 5 anos que estão inscritas no Bolsa Família e que tem déficit de altura. Tem também o número de agricultores familiares que têm a declaração de acesso ao PRONAF, a DAP, de cada município, que também é um critério para ele acessar o PAA, e a gente também faz uma ponderação pelo tamanho da população de cada município. A quantidade de DAP jurídica também em cada município, e como a série começa desses dados da DAP jurídica em 2017, a gente só pegou o ano 2017, então ela também não varia no tempo, nesse painel que a gente tem. E também o número de famílias inscritas no Bolsa Família que estão em situação de extrema pobreza, também ponderamos pelo tamanho da população.
E, por fim, tem as variáveis DAMI, que vão indicar em qual região brasileira que o município se encontra. Tem para o Norte, Nordeste, Sul e Centro-Oeste, e a gente está comparando esses municípios com aqueles que estão inseridos no Sudeste. E também a DAMI, que indica se o município está na região metropolitana ou não. Aí a gente gerou um mapa para poder visualizar a distribuição geográfica dos municípios que acessam o programa pela Conab, né? Essa escala é monocromática, né? Ela indica aí quantas vezes o município acessou o PAA entre 2014 e 2018. Então, quanto mais escuro vai ficando a escala, mais vezes o município acessou, né? E os que estão em preto são aqueles que acessaram o PAA em todos os anos. Então, a gente consegue observar que só 48 municípios dos 5.570 eles acessaram o PA em todos esses anos que a gente está analisando. E desses 5.570 municípios, 4.290 não acessaram nenhuma vez. Esse do Espírito Santo não está no artigo lá que a gente tem a versão dele, mas a gente resolveu incluir aqui também para mostrar como é que é a distribuição dos municípios que acessam um PA dentro do estado, né? Então a gente consegue ver que 4 daqueles 48 municípios que acessaram o PA no Espírito Santo, 4 dos 48 que acessaram todas as vezes estão no Espírito Santo, que é Conceição da Barra, Poranga, Nova Venécia e Pedro Canário. E todos estão, acho que no norte ali do Espírito Santo, né? E também acho que dá para ver que os municípios que mais acessaram o programa estão ali no norte, eu posso estar enganado, mas acho que na região serrana ali do estado. Talvez, teria que entrar nos dados, mas talvez porque tenha mais agricultores familiares, não sei. Aí eu vou falar rapidamente do modelo que a gente usou para poder para estimar, que é um modelo que já é bem conhecido, né? Que é o Logit, né? O regressão logística, que ele é um modelo que a variável dependente, que é o nosso caso que a gente está querendo estimar, que ela é uma variável dependente que é binária, ela soma só valores 1 ou 0. E no caso do nosso modelo, é aquela variável dependente que eu falei, que é se o município acessou ou não o PA. E eu botei isso só de curiosidade, como é que é essa função logística, né? Ela garante aí que o contradomínio da função esteja entre 1 e 0, e ela vai tender a 1 aí, né, quando x' beta tendeu ao infinito, e vai tender a 0 quando x' beta tendeu ao menos infinito. Só que acontece, como no caso dessa função ela não é linear nos parâmetros, a estratégia que é utilizada assim é aplicar o logaritmo natural na probabilidade do evento ocorrer, que é a função logit, sobre a probabilidade do evento não ocorrer, que é 1 menos o logit. E aí você consegue esse x' beta aí, você consegue uma função que é linear. Só que aí, nesse caso, os coeficientes que a gente estima é para uma função em que a variável dependente ela é mais binária, ela é o logaritmo da razão de chances. E aí a gente rodou o modelo, o Logit, para dados em painel, que ele vai levar em conta lá a heterogeneidade lá dos indivíduos, que no nosso caso são os municípios. E, bom, falando bem rapidamente, sim, se existir correlação entre o erro e as variáveis independentes, o melhor modelo é com efeitos fixos, e se não tiver essa correlação, a gente pode usar o modelo de efeitos aleatórios, que vai definir o teste. O que definiu foi o teste de Hausmann que a gente fez. E embaixo a gente tem o modelo empírico, né, que eu já falei um pouco, e aqui no caso a gente está usando, para ter variabilidade, a gente está usando o EFDM no lugar do IDHM. A gente não está usando os dois não, mas a gente optou por usar o EFDM porque ela varia no tempo, que eu vou mostrar o porquê. E também a gente acabou estimando também para dados em corte transversal, que nesse caso, para o dados de corte transversal, a variável dependente, ela indica se o município acessou o PA pelo menos uma vez entre 2014 e 2018. Então, se ele acessou uma vez nesse período, ou se ele acessou todas as vezes, é 1. Se ele não acessou nenhuma vez, aí é 0.
E também, como para ter uma estrutura de corte transversal, a gente fez a média daquelas variáveis que as observações não são a mesma ao longo desse período de 2014 a 2018, né? E aí, antes de passar para a Regina de novo comentar os resultados que a gente teve, o motivo, assim, para a gente ter usado as estimações tanto para dado em painel como também para corte transversal, foi que como o teste de Hausmann rejeitou a hipótese nula, o melhor modelo foi o de efeitos fixos. Só que o método lá, que, assim, pelo menos o que eu fui descobrindo, assim, fazendo, ele faz tipo uma diferenciação para poder eliminar a heterogeneidade lá que existe entre os municípios. E acaba que ele não estima um modelo para aquelas variáveis que não são que são constantes ao longo do tempo. E como a gente queria estimar, também era importante para a gente estimar o impacto dessas variáveis, a gente optou, foi uma saída, uma estratégia que a gente teve de também fazer estimação usando corte transversal, e aí, como eu expliquei, fazendo algumas adequações para poder estimar todas essas variáveis, né? Deixa eu passar aqui. Corte transversal. E aí, só para mostrar mais ou menos como é que se interpreta, assim, eu vou pegar aqui, por exemplo, o IDHM. Assim, você tem que pensar assim, é uma variação de 0,01 no índice de desenvolvimento humano, ele vai aumentar, nesse caso, como a variável dependente é o logaritmo da razão de chance, ele vai aumentar o logaritmo da razão de chance em 0,037. Só para mostrar mais ou menos como é que se interpreta esse tipo de modelo. Agora acho que a Regina pode voltar e falar um pouco dos resultados que a gente teve. Regina? Pode falar, já mudei. Agora eu liguei. É porque estava desligado. Bom, é que assim, alguns dos resultados do modelo de efeito fixo foram assim, pelo menos com relação ao, como é que diz, a significância da variável e também se é positivo ou negativo, né, assim, o coeficiente, às vezes eles foram semelhantes, em alguns casos, em outros não. Mas, em geral, o que a gente percebe aqui é que aqui a gente usou o quê? A gente usou neste caso, a gente usou a média do período, né? Aquelas variáveis que tempo, a gente usou a média do período para poder fazer esse estudo de corte transversal. E o acesso foi se ele acessou em qualquer ano, em algum momento durante esse período de 2014, né, 2018, se ele teve algum acesso. Então, aí ele entra. Assim, a gente não levou, aqui não leva em conta se ele acessou mais vezes ou menos vezes, ou se acessou com mais recursos ou menos recursos. Simplesmente se ele teve acesso. E aí, como ele falou, o acesso é pelo município da proposta. O município em que houve alguma organização ali que fez uma proposta, a CONAB, que foi aprovada e executada. Então, a gente vê aqui, por exemplo, que o IDHM ele teve um efeito positivo significativo, o percentual de área urbana não foi significativo nesse caso. É interessante porque esse percentual de área urbana, quando a gente fez para o total, ele teve uma significância, né, alta. Mas no caso esse aqui da CONAB específico, não foi significante. Então aqui a gente tem o logaritmo do PIB, o PIB per capita, a gente vê que é o contrário, né? O PIB tem um efeito, foi um efeito positivo, né? E o PIB per capita negativo. O déficit de altura não foi significante. O DAP, né, que significa a quantidade de agricultores aptos a acessar o programa naquele município, né,
aqui ele está ponderado pela população do município, a quantidade de DAP jurídicas, isso é a quantidade de organizações, na verdade, que estão aptas a acessar o programa. Todos os dois tiveram significância positiva. O logaritmo do número de famílias inscritas no Bolsa Família não foi significante, a região norte também não foi significante, significando que não teve uma diferença significativa em relação à região sudeste, porque todos esses aqui, eles estão relacionados ao acesso da região sudeste. Já o nordeste e o sul tiveram menos acesso que o sudeste, e o centro-oeste o centro-oeste teve mais acesso que a região sudeste. E, com relação à região metropolitana, foi significativo e positivo. Então, resumindo, né, vamos falar um pouco assim, para discutir esses resultados em geral, e depois a gente pode falar um pouco mais de acordo com as perguntas que vocês fizeram. Então, a gente vê que o IFDM e o IDHM, no caso, o IDHM foi usado nesse corte transversal, e no caso do efeitos fixos que a gente fez lá no corte painel, ele também deu um sinal positivo significativo. Então, isso significando que os municípios com melhores índices de desenvolvimento apresentaram mais chances de acessar o PAA. A gente acredita que isso está ligado também à maior chance de ter cooperativas organizadas nos municípios. Os municípios onde tem um melhor desenvolvimento, a gente acredita que os agricultores estão mais organizados e conseguem ter mais condições de acessar o programa. E também a relação positiva com o log do PIB, né, e negativa com o log do PIB per capita. Porque, assim, no outro trabalho que a gente fez, a gente não usou o PIB, a gente usou o tamanho da população, a gente viu que realmente tinha uma relação positiva com o tamanho da população. Na verdade, os municípios que mais acessaram não são assim, os maiores, são os municípios médios para grandes, assim, que têm o maior acesso. Né? Não é uma relação linear, mas os municípios médios a grandes, eles têm mais probabilidade de acesso do que os municípios muito pequenos. Então, por conta disso, a gente vê uma relação diferente com o PIB e com o PIB per capita. Né? A gente percebe que quando você pensa no PIB por população, a relação já é negativa. Então, significa que aqueles municípios com menor PIB por pessoa, né, por per capita, né, eles têm mais chance de acessar. Enquanto com relação ao PIB já é o contrário, né, os municípios que são maior tamanho do PIB têm mais chance de acessar, porque geralmente são os municípios maiores, que têm uma população maior também, e que acessam mais o programa do que os municípios muito pequenos. Em relação a... agora vamos falar um pouco com relação ao acesso relacionado aos agricultores também, assim, aos beneficiários, né, que são os beneficiários consumidores e os beneficiários fornecedores. Então, a gente vê assim, quando a gente pensa do ponto de vista do beneficiário consumidor, o programa, né, do compra com doação simultânea, ele é muito voltado para aquela população mais de risco, população vulnerabilidade. Então, ele deveria ser acessado naqueles municípios que tenha mais pessoas com déficit de altura, né, as pessoas no Bolsa Família. Só que a gente não viu significância nisso. Aí, por que a gente acredita? Porque, no caso, o PA da Conab, ele é muito voltado para o ponto de vista do beneficiário fornecedor, porque quem faz a proposta são os agricultores. Então, a gente já acredita assim, que, apesar de que existem critérios, né, para poder fazer essa seleção, mas a gente vê que a relação mais é com os beneficiários fornecedores, o número de DAPs, né, o número de agricultores por população, e o número de DAPs jurídicas que está relacionado ao número de organizações que estão aptas a acessar o programa. Então, a gente vê que esses dois variáveis é que tiveram realmente mais influência, né, estão mais relacionadas, isso mostrando que realmente o PA da Conab é muito influenciado pelo ponto de vista do beneficiário fornecedor. A gente
não fez assim ainda para o outro, né, o termo de adesão, né, que é dos estados e municípios, porque no caso dos estados e municípios, às vezes tem casos de município que acessam pela demanda dos consumidores. Então, a gente acredita que vai ter alguma diferença com relação a isso aí. Então, agora, com relação a geograficamente, né, quando a gente pensa em relação às regiões. Então, a gente vê que, assim, o centro-oeste foi que teve mais probabilidade de acesso em relação ao sudeste, né? E o sudeste e o norte não tiveram muita diferença de significância, mas tanto o sudeste como o norte e o centro-oeste, né, apresentam maior chance de acesso ao PA quando a gente compara com o nordeste e sul, que foram aqueles que tiveram uma probabilidade de acesso menor do que a região sudeste, principalmente a região sul. Isso é uma coisa, assim, até interessante, porque, originalmente, o PA da Conab era muito acessado da região sul. Até 2012, o PA da Conab, ele era muito presente na região sul. Aconteceu o problema da Operação Agrofantasma, né, que houve aquela operação que eles fizeram no Paraná, achando supostas irregularidades no PAA da Conab, prenderam agricultores, prenderam funcionários, e no final todo mundo foi inocentado, que na verdade não havia má fé, era só uma questão de que eles flexibilizavam para que os agricultores menos organizados conseguissem acessar, e às vezes o agricultor não tinha banana, entregava a mamão, porque aconteceu, às vezes quebrou uma safra, alguma coisa assim, então eles tinham essa flexibilidade, só que isso não estava bem documentado, e aí houve alguns problemas com relação a isso, e deu todos esses problemas, e a partir daí o PA na região sul se desmobilizou muito, né, nesse sentido. Então, a gente vê que é interessante porque hoje em dia a gente vê mais acesso na região centro-oeste e sudeste, e isso foi diferente do que a gente encontrou com o PA em geral, onde a gente encontrou mais acesso na região nordeste e norte e sul. Então, isso significa que, assim, geograficamente, o PA da Conab é diferente do PA, do PA compra com doação simultânea. Isso aqui a gente está falando só da doação simultânea da Conab, porque a Conab tem outras modalidades. No outro que a gente fez, a gente viu várias modalidades juntas, todas em comum. Então, a gente vê que existem variações de acordo com as modalidades e com o operador também. Então, é isso que a gente vai ver, a gente na sequência deve fazer também com o termo com doação simultânea, né, o termo de adesão, né, e com as outras modalidades para a gente ver essas diferenças. E, assim, também a gente viu que o município inserido na região metropolitana tem a maior probabilidade de acessar o PAA, que ela pode ser entendida, assim, pela proximidade, né, com os municípios mais populosos, onde tem também mais demanda, né, dos consumidores, né, e dos próprios agricultores. Agora, assim, a gente todo esse trabalho ele está sendo feito muito também por demanda do Ministério, dos executores da Conab do Ministério da Cidadania, para poder eles verificarem se os critérios que eles estão usando para acesso, se realmente está adequado com os que eles estão querendo. Bom, assim, então, o que a gente tinha para apresentar é mais isso, né? Então, agora a gente vai esperar as perguntas e também as contribuições de vocês em relação também à metodologia, se tiverem algumas sugestões para a gente melhorar essa metodologia que a gente está utilizando para o estudo do acesso, né? Serão bem-vindos também. E a gente apresenta também as referências que a gente apresentou aí, né, ao longo do trabalho e bom, é isso. Agradecemos também a atenção aí. Se tiverem mais alguma coisa para acrescentar, o Antônio aí. Esperar o Renato agora. Muito bem, obrigado, Regina, obrigado, Antônio, aí, pela apresentação de vocês, certo? Muito legal, muito boa apresentação. Eu queria agora, né, abrir o pessoal, quem quiser fazer pergunta, por favor, pode indicar aqui no chat, certo? E aí eu coloco a pessoa para falar diretamente com os pesquisadores. Então, a gente já tem aqui o Edson, que gostaria de fazer uma pergunta, então eu vou colocar o professor Edson no...
Pode falar, Ed. Me ouvem? Sim. Sim, boa tarde primeiro, né? Parabenizar aí a Regina e o Antônio aí pela apresentação e pelo trabalho, ok? Assim, eu e a professora Mariana, que está aí presente também, fomos os orientadores do Antônio no mestrado dele aqui na UFS. Tá? A gente faz parte do PPG Eco, então também em nome do PPG Eco, agradecer aí a bela apresentação, ok? Bom, assim, eu dei como o Antônio mandou o artigo para a gente dar uma olhada, eu até, assim, li o artigo todo, depois se a Regina e o Antônio quiserem, eu posso até passar por e-mail com algumas considerações que eu fiz lá que talvez possam ajudar, tá? Mas aí fica a critério de vocês, ok? Será bem-vindo, com certeza. Tá, joia. Aqui, dado a questão do tempo, vou fazer, assim, 3 breves perguntas, tá? E aí fica a critério de vocês aí querer fazer alguma consideração. A primeira delas eu queria saber, assim, o porquê da escolha do período, né? 2014, e, assim, os dados de vocês são até 2017, né? Mas me parece que o programa começou um pouco antes, então, por que não estender isso para trás? Uma segunda pergunta é em relação, assim, às variáveis de vocês, se vocês fizeram teste de médias, principalmente entre as variáveis contínuas, que isso é importante para diferenciar os grupos, né, porque tem grupos que acessam e grupos que não acessam. Então, em geral, trabalhos que usam Probit e Logit fazem esses testes de diferenças de médias, que é importante para verificar se os grupos são realmente diferentes ou se eles vêm de populações idênticas. Uma terceira pergunta seria a seguinte: no dados em painel de vocês, vocês rodaram um efeito fixo, um efeito aleatório, sendo que o fixo, pelo teste de Hausmann, foi aquele que foi o melhor modelo, vamos dizer assim. Só que, dado que vocês rodaram usando o item, tá, que é o método intragrupos, se você faz a diferença lá na média, você vai perder as variáveis que não estão indexadas no tempo, né? Então, eu estive pensando o seguinte, né? Vocês chegaram a tentar rodar um modelo LSVD, que é usando variáveis dummy para diferenciar os indivíduos, porque, assim, eu sei que o método de LSVD, o problema dele é que ele vai colocar uma dummy para cada município, né? Então, você vai perder muito grau de liberdade. Só que, como vocês têm aí 4 anos com 5.570, dá umas 23 mil observações. Então, vocês vão ficar com muito grau de liberdade ainda. Então, assim, vocês tentaram rodar alguma coisa referente a isso? É isso que eu queria perguntar. E, mais uma vez, aí, parabéns pela apresentação e pelo trabalho. Obrigado. Bom, eu vou começar falando, assim, um pouco a respeito do ano, né? Porque o período. Na verdade, esses microdados que a gente tem, eles são a partir de no caso da Conab, a partir de 2009, mas eles estão melhores a partir de 2011. Só que, por que a gente usou a partir de 2014? Antes disso, a gente não tem microdados, assim, bons que a gente possa fazer o trabalho. Mas por que a gente usou a partir de 2014? Porque houve aquela questão, aquele problema de 2013, né, em relação, por conta daquela operação que houve agrofantasma, o Ministério Público solicitou muitas mudanças no programa, e a partir de 2014, mudou muita coisa em relação ao acesso ao programa. Como eu até mesmo falei, que antes de 2012 era uma região, depois, né, que tinham mais acesso e outra. Então, assim, houve muitas modificações nesse período, e como 2013 foi um ano muito atípico também, porque foi muito pouco executado pela Conab, e a Conab tinha mais interesse, assim, na verdade, aquele primeiro trabalho que a gente fez, a gente usou de 2011 para cá. Só que o próprio pessoal da Conab tinha pedido que fizesse a partir de 2014, porque eles mudaram os critérios de acesso, e então eles já mudou alguma coisa. Então, para eles ficavam... é bom saber a partir de 2014 para cá, né? É mais interessante para eles, por conta dessa situação. Okay. Então, por isso que a gente optou a fazer a partir de 2014. Agora, com relação ao modelo, né, aí eu vou deixar o Antônio falar um pouco, ele estava até falando ontem sobre isso, de ter uma dummy para cada município.
Ok, não, obrigado. Obrigado, Regina. Primeiro agradecer ao Edson, meu orientador, né, pela pergunta. Professor, na verdade, eu só separei lá eu fiz a média das variáveis, considerando quando o município acessa e quando o município não acessa, e coloquei mais como uma estatística descritiva, um fato estilizado. Mas eu não cheguei a fazer o teste média, não. Realmente seria importante fazer. No caso de você rodar o painel com variável do dummy, eu li que quando você roda os dados, quando tem muitos indivíduos, no nosso caso seria 5.570, seria 5.569, que tem esse problema de perda de graus de liberdade e o problema de ter muito coeficiente, eu acho, muito coeficiente no modelo, e aí daria alguns problemas lá que eu não recordo de cabeça. Mas, bom, se você está sugerindo talvez rodar, até porque a gente não teria tanto problema com perda de grau de liberdade, acho que a gente pode fazer assim também. Não, Ver isso aí. Porque, na verdade, o Antônio, ele até tinha feito um slide aí com as médias, né, do que acessou e não acessou. Mas não fiz o teste, Regina, o teste média. Teste, né? Não cheguei a fazer. Isso. Eu li o artigo todo, então eu vi que tem a tabela lá, mas ficou, acho que, faltando, não sei se talvez por não colocar e tal. Mas, assim, agradeço aí pelas respostas, e depois, se vocês quiserem, eu tenho o e-mail do Antônio, eu fiz essas considerações e mais algumas lá no artigo, aí eu posso estar enviando para vocês, ok? Obrigado aí mais uma vez. Agradecemos bastante. Queremos, com certeza. Beleza, obrigado. Muito bem, obrigado, Edson, aí pela sua intervenção. A gente tem mais alguma pergunta aqui do Vitor Toscano. Ele deixou 2 perguntas aqui no chat. Então, eu vou ler as perguntas dele para os 2 apresentadores, para a Regina e para o Antônio, né? Então, a primeira pergunta do Vitor é que, de acordo com o modelo lógico do PAA, um dos objetivos é incentivar a agricultura familiar. Vocês pensaram em algum modelo que verificasse se a presença do programa nos municípios tiveram efeito sobre a quantidade de agricultores vis-à-vis outros municípios que não acessaram? E a pergunta 2 é, também de acordo com o modelo lógico do programa, há o objetivo de aumentar o acesso à alimentação da população. Existem informações que buscam medir esse objetivo na pesquisa de vocês? Na verdade, assim, essa pesquisa, ela não é uma pesquisa de avaliação, se vê se o objetivo do PAA está sendo atingido nesse ponto. Isso aí a gente está tentando fazer esse estudo, mas a gente vai fazer de uma outra maneira. Na verdade, essa pesquisa aqui, ela está mais relacionada ao acesso. O objetivo maior aqui é saber se os critérios que eles querem, que assim, se o tipo de município que eles querem que acesse, né, realmente são os municípios que estão acessando, né? Então, que variáveis realmente que estão influenciando esse acesso. Não o que o PAA está influenciando, né, sobre os agricultores, porque são duas perguntas diferentes, né? No caso, se o PAA, por exemplo, está, de fato, incentivando a agricultura familiar, aumentando o número de agricultores, isso aí já é uma pergunta de impacto, né, de avaliação de resultados do programa. Esse tipo de estudo, a gente começou uma pesquisa de campo com o objetivo de tentar entender isso aí, né? A gente começou, só que a gente teve muitas dificuldades e aí entrou a pandemia e não pôde continuar, onde a gente está fazendo entrevistas, né, um estudo quantitativo com os agricultores no Brasil inteiro para poder tentar medir esse impacto nos agricultores. Só que a gente não pôde levar adiante, porque a situação da pandemia foi suspensa, e a gente está vendo aí um plano B, que é tentar trabalhar com dados dados secundários, né? Então, a gente está começando a tentar, vai fazer uma pesquisa aí de FINDIF, né? Assim, que a gente vê, para a gente tentar avaliar esse impacto usando as bases de dados que a gente tem, no caso, a base do cadastro único, aí trabalhar com os agricultores que estão no cadastro único, tem também a base da RAIS, tem outras bases que a gente vai tentar conseguir algumas variáveis que a gente possa tentar diferenciar, e aí a gente vai
pegar os agricultores que acessaram, agricultores que não acessaram, para tentar ver o impacto do programa. Nós fizemos também a tentativa de ver essa questão do impacto do PAA na economia dos municípios, até está naquela nota técnica que a gente fez, onde a gente fez um estudo de PSM, né, que é o Potential Score Matching, comparando os municípios que acessaram e não acessaram o PAA, em relação ao crescimento do PIB no período de um ano para o outro, e aqueles que acessaram e não acessaram. Então, são algumas tentativas que a gente está tentando fazer para pegar essa pergunta, se realmente o PAA está incentivando ou aumentando a quantidade de agricultores familiares, ou assim, todos aqueles objetivos do PAA que a gente colocou a gente fez um modelo lógico do PAA, inclusive, quais seriam os objetivos que o PAA pretenderia, os resultados que ele chegaria. Então, a gente fez todo o estudo. Quando a gente tentou fazer esse trabalho de campo, a gente fez questionários, perguntas, para poder chegar a pegar essas variáveis do impacto, né? Assim, o efeito sobre a renda do agricultor, sobre a associação do agricultor, cooperativas, essas coisas. Só que a gente não tem ainda esses dados, né? Porque a gente começou a fazer a pesquisa, foi paralisada. Então, a gente vai tentar retomar. Sim. A Ana e a Gabi falaram que, fazendo a revisão de literatura lá, elas não sei se elas não encontraram algum artigo, né, algum estudo que fala sobre o PA no Espírito Santo. Talvez seja uma ideia também fazer um estudo sobre o PA aqui aí no estado, né? Para ter mais. Outra coisa que a gente fez também, que a gente está fazendo, é um estudo de revisão de literatura. E a gente está fazendo um estudo de revisão sistemática, né? As meninas que estão até participando aí, fazem parte da nossa equipe, estão à frente desse trabalho. O Paulo também participa, o Antônio, onde a gente está fazendo um estudo de revisão sistemática de literatura, e estamos tentando ver na revisão de literatura se a gente encontra, né, os efeitos que a gente encontra na revisão sistemática de literatura. Só que, assim, são maneiras que a gente está tentando ver os efeitos do programa. Agora, como ele falou aí, né, no Espírito Santo não foi encontrado nenhum trabalho sobre o PAA no Espírito Santo. Apesar de que na nossa pesquisa tinha também no Espírito Santo, né, de fazer entrevistas com agricultores do Espírito Santo. Só que, como está paralisado, né, a gente no momento não sabemos quando vai voltar. Se vai voltar também. Bom, aí, assim, também com relação aos beneficiários consumidores, tem menos estudos ainda, né? Se realmente o PAA está diminuindo a fome, né? Tem um efeito naqueles que Bolsa Família que estão acessando. Assim, tem alguns estudos que as pessoas fizeram entrevistas com pessoas que recebem as alimentações, mas na nossa pesquisa, a gente também fazia com os que recebem os alimentos, né? As entidades, só que também foi paralisado. Ok, obrigado. Eu agradeço as respostas. O Vitor também deixa aqui o agradecimento dele pelas respostas. Na verdade, eu queria fazer uma pergunta também, né, mas pegando um gancho na pergunta do Vitor, ele está complementando aqui, dizendo que nós temos aqui no Espírito Santo um programa de compra direta de alimentos estadual. Legal. Também podem ter referências daqui do programa do Espírito Santo. Eu queria, na verdade, pegar uma carona para o Vitor, né, e perguntar, na verdade, se vocês, para frente, o que vocês pretendem analisar ainda, quer dizer, o impacto do programa, né, quer dizer, o programa pode ter impactos para além do programa, do modelo lógico, né, e dos objetivos, né, específicos de cada um do programa, né, mas, quer dizer, o que vocês estão pensando em fazer mais para frente, medir, né, quer dizer, esse impacto do programa sobre outros indicadores? Bom, a nossa primeira, assim, que a gente vai fazer, o que a gente está fazendo agora é um estudo de revisão sistemática de literatura, que já está sendo feito, onde a gente está pegando os artigos que falam de impactos do PAA, artigos que onde foi feito pesquisas primárias, né, que tiveram questionários aplicados a agricultores e tal, e aí a gente está pegando todos os artigos que mostram os impactos do PAA, está quantificando quantos artigos, quantos trabalhos.
ao longo do tempo, para a gente poder ver como que isso está mudando ao longo do tempo. Então, a gente análise de cluster, né? Pegando artigos que foram publicados desde lá do início do PAA, e os artigos que foram publicados mais recentemente, para ver, a gente ver se está variando tanto com relação aos impactos, quanto com relação às dificuldades do programa. Para a gente entender também se as mudanças que foram feitas no programa ao longo do tempo tiveram influência, e aí a gente vai pegar isso a partir dos artigos que foram publicados. É o trabalho que a gente está fazendo no momento. A gente deve estar finalizando isso aí, eu acho que até outubro a gente deve estar finalizando esse trabalho. Aí, a gente vai começar a avaliação... Pode começar. Sim, pode falar. Aí a gente tem essa continuidade desse trabalho do acesso, onde a gente vai fazer também para o termo de adesão, né, que é a parte dos estados e municípios, para comparar com o da FONAB, que é para finalizar essa parte do acesso. E tem a outra proposta, que é a gente vai buscar, nessas bases de dados que a gente tem, aí a gente primeiro vai ter que olhar todas as bases de dados que a gente tem disponíveis, que a gente está vendo isso junto com o pessoal do Ministério da Cidadania, que tem essas bases de dados, do Cadastro Único, da RAI e tal, para a gente ver que variáveis que a gente tem, para a gente ver que variáveis que a gente pode usar para tentar inferir alguma coisa a respeito do PAA. Então, aí a gente vai usar pelo CPF de quem acessou, quem não acessou, e cruzar com essas bases, para poder a gente tentar ver se a gente consegue ver algum impacto do PAA nessas pessoas que estão acessando em relação aos que não estão acessando. Regina, a gente até tinha conversado todo mundo sobre, de alguma forma, também tentar ver se a gente consegue relacionar isso com a educação, né? Uhum. De alguma forma, os agricultores, não sei como ainda, mas de alguma forma os agricultores que acessam programas, sei lá, os seus filhos têm mais condição de estudar e, sei lá, tem mais anos de estudo, acho que seria algo legal também para fazer. A gente tem que ver com essas mesmas bases da RAIS, né, do Cadastro Único. Que variáveis que a gente tem e que possíveis impactos o PA poderia ter para ver o que a gente poderia medir de fato. Porque como a gente não está podendo fazer a pesquisa de campo no momento, a gente tem que ver as bases que a gente tem disponível para ver o que pode ser feito. A gente vai tentar renda, esse falou acesso à educação, ou outras variáveis que possam ter também, que possam alguma influência do PA. A gente também tem a base da DAP, né, da aptidão PRONAF, a gente pode pegar dados também a partir da base da DAP. Só que essas bases elas não são muito fáceis de trabalhar e elas são bases muito grandes, e para fazer o cruzamento dessas bases é um tanto complicado, porque a gente tem que fazer muitos... A gente sabe a trabalheira que é para cruzar esses dados nas bases de dados, né? Não é brincadeira, não. A gente já fez alguns cruzamentos, né? Já testamos algumas coisas e tal, e a gente viu que realmente a gente tem que fazer muitas correções nas bases, tem muitos problemas. Tem isso, né? Então, é um trabalho demorado. Eu queria também perguntar, vocês poderiam dizer se essas informações do programa, quer dizer, sobre a adesão quer dizer, dos municípios que vão aderindo ao programa, do desenvolvimento do programa, da implementação, né? Eles são públicos, quer dizer, outras pessoas podem acessar, ou eles são privados lá do Ministério do Desenvolvimento? Vocês têm que tem atualmente o PAA Data, né? Que está disponível na internet, onde tem informações, né? Eu não sei até que ano que está nesse PA Data, mas nós não usamos os dados do PA Data, a gente usou os dados que foram repassados pelo Ministério da Cidadania, porque uma das coisas que eles pediram também para a gente foi a gente conseguir fazer uma base única do PA, porque foi outra dificuldade que também foi bastante dificultoso, como diz assim, porque o PA ele tinha muitas bases diferentes. Então, a base da CONAB não se conversa com a base do termo de adesão e não se conversa com a base do PA convênio. Então, cada base tinha o PA leite, é outra base. Então, cada uma está num formato diferente, numa maneira diferente. E aí os erros nos registros também, administrativos que tem. Então, o que a gente fez? A gente teve todo esse trabalho de juntar essas bases todas e fazer uma base única que a gente usou para fazer
A gente está com um TD até para ser lançado aí, que é o PAA nos municípios brasileiros, onde tem toda essa base de dados, e inclusive vai ter, nesse TD, vai ficar a planilha também do quanto que foi de acesso em cada município. A gente tem as planilhas também anexas, né, onde tem a quantidade que foi acessada em cada município, né, de agricultores, de valor, de acesso, ao que a gente fez a partir dessa base de dados. Em todos o estudo quantitativo que foi feito dessa base de dados. Agora, a base inteira, a gente pegou para o Ministério da Cidadania, né? Aí tem que ver com eles a possibilidade de se eles vão disponibilizar, como é que vão fazer com essa base de dados. É porque tem informações também, né, privadas, né? CPF, tem a parte de CPF do agricultor, CNPJ, tem todos esses dados, né? Que é uma base bem... tem muitas informações. Identificado, que falam. Mas mesmo a nível de município, assim, agregado a nível de município, essas coisas vocês vocês estão planejando? Essa nível de município, esse TD que está lançado aí, ele tem. A gente pode até passar a planilha para vocês, se vocês quiserem. Esse TD que a gente está, é porque é um texto para discussão, né? Do IPEA. Esse que a gente fez agora também, do acesso. Do acesso também, né? Porque isso aí é para o município, certo? Aí são dados agregados, que a gente já fez na agregação, né? Todo esse estudo aí. Agora, tem coisas diferentes. Por exemplo, esse que a gente tem aí dessa base, que esse estudo que a gente fez agora, é pelo município da proposta. Lá na base, nós temos o município da DAP, quer dizer, assim, o município do agricultor que está na DAP, quer dizer, na declaração de aptidão ao PRONAF do agricultor, está dizendo que município que ele é. Porque, às vezes, o município entra numa proposta, ou um agricultor entra numa proposta, ele é de um município e entra na proposta de uma organização que está no município vizinho, entendeu? Ou então foi feita no município vizinho. Então, o município da proposta nem sempre é o município do agricultor. E, às vezes, o município do agricultor que está dito lá na base do PA Data, por exemplo, não é o município do agricultor de fato, porque quando a gente puxa na base da DAP, o município do agricultor já é outro. Então, tem todas essas dificuldades. Então, nesse estudo que a gente vai publicar agora nesse texto, ele está pela base do município da DAP do agricultor, quer dizer, o município que o agricultor realmente reside, onde está a fazenda, né, lá, o estabelecimento do agricultor. E, no caso desse estudo aqui que a gente está fazendo da Conab, essa base de dados que a gente usou o município da organização, que é CESUR. São coisas diferentes. Tá ok, muito bom, muito porque, obrigado. no caso, como a gente está estudando... porque como a gente está estudando acesso, então o acesso se dá por meio da organização, então a gente fez pela organização, pelo município da organização, né? O município da proposta. Ok, muito obrigado. Quer dizer, é muito legal ter acesso a essas bases, né? Quer dizer, para outras pessoas também poderem, né, trabalhar, né, nesse tipo de programa, né? Quer dizer, nós aqui na UFRGS a gente está começando, quer dizer, há algum tempo temos um grupo de estudo de políticas públicas, né? Quer dizer, e temos aí vários alunos interessados em começar a fazer trabalhos nessa área, né? Tanto na graduação quanto na pós-graduação, né? Em monografias, dissertações de mestrado, né? E tese de doutorado eventualmente. Mas e tem muita coisa que pode ser feita, né, com PAA, né? E, assim, essas bases de dados, elas são bem interessantes, assim. Por isso que a gente também fez todo esse trabalho e queremos disponibilizar, né, isso para as pessoas. Vamos ver, assim, a gente pode até passar essa base que a gente tem do município para vocês, se tiver interesse. E a gente tem ela até anos anteriores também, não teria problema. A gente tem, da Conab, a gente tem a partir de 2009. E do termo de adesão é a partir de 2012. Certo. E tem a parte dos convênios, que vem de 2011, 2012 e até 2016. É porque tem várias modalidades e várias maneiras de acesso ao PA, né? O PA é um pouco complexo de estudar por causa de todas essas diferentes, né, que tem de modalidade, de maneira de acessar. Então, isso traz algumas diferenças, né, quando você vai estudar.
E uma dificuldade que a gente tem na revisão de literatura é que muitas vezes, às vezes, o artigo lá não diz que modalidade que ele está estudando, né? E aí fica um pouco difícil da gente poder comparar uma coisa com outra. Ótimo, legal, muito bom. É bom saber, quer dizer, que vocês estão disponibilizando e, quer dizer, até uma oportunidade de fazer uma parceria depois, algum estudo, né? Quer dizer, que possa complementar, quer dizer, a gente também tem muito foco aqui no espírito no Estado, né? Talvez isso possa complementar muito bem as análises que vocês fazem na Europeia, né? Seria legal fazer sei lá, do acesso dos municípios do Espírito Santo, sei lá, algo parecido assim. Os dados a gente já tem. Se vocês tiverem assim, interesse em alguma coisa, a gente pode, né, ver alguma coisa que alguém possa fazer, a gente pode dar sugestões, né, de ou a gente rodar uma coisa por lá, Regina, com a base identificada. Aí, assim, com relação a essa base identificada, a gente tem que só falar com o pessoal do Ministério da Cidadania, né, para poder disponibilizar, né, e acho que como a gente fez todo esse trabalho, eu acho que eles têm interesse também, né? Eles têm interesse, quanto mais estudos tiverem sobre o PA, eles têm interesse porque isso auxilia quando eles estão avaliando se o programa realmente está atingindo seus objetivos, é importante para eles, né? Tanto que eles fizeram essa parceria com a gente justamente por precisar, né, desses dados. Estão bem interessados. Legal, muito bom. Alguém mais tem mais perguntas aqui no chat? Bom, então... Até já falar isso, essa lacuna aí do Espírito Santo, essa é bem interessante vocês estudarem. E outro complicador que tem é que, às vezes, tem o PAA, né, esse PAA federal, mas tem os PA estaduais também, né, como você falou, tem programas em cada estado, né, semelhantes. E existe também o PNAE, né, que tem uma atuação semelhante com o PA. Então, quando a gente vai pensar, por exemplo, em uma avaliação de impacto, a gente tem que ver que existe toda também a influência conjunta, né, desses outros programas. E a gente é mais um complicador quando a gente tenta fazer um quantitativo do impacto realmente do programa. A Ana e a Gabi foram para o Espírito Santo, né? Ano passado, esse ano, para poder entrevistar os agricultores. Eles foram aí para Santa Maria de Jetibá, se não me engano. É que nós, dentro dessa pesquisa de campo que a gente está fazendo, a gente teve a parte qualitativa e a parte quantitativa. A parte qualitativa foi feita, que foram essas entrevistas que a Ana e a Gabi, que trabalham com a gente, eles passaram mais de um ano e meio quase, indo em todos os estados. Eles foram em todas as regiões, né? Eles foram em todas as regiões, todos os estados não, foram todas as regiões brasileiras, fazer diversas entrevistas presenciais com representantes do poder público, da assistência técnica, os agricultores, né, entrevistas semi-estruturadas para fazer essa parte qualitativa. E esses dados ainda vão ser analisados, né, que a gente ainda não transcreveu todas as entrevistas, ainda vai ser feito, a gente não tem tempo ainda. E, complementar, tem a parte quantitativa, que era para fazer quase 5.000 entrevistas no Brasil inteiro, onde a gente ia fazer com os agricultores e com as entidades que recebem os alimentos. A gente estruturou todo um questionário para poder fazer a avaliação dos impactos e tal. A gente fez todo um desenho, né, de avaliação, para fazer uma avaliação assim, semi-experimental, né? Assim, porque não foi feita antes, né? Está sendo feita depois. A gente ia trabalhar com a memória do agricultor para tentar puxar um pouco dessas informações ao longo do tempo e também comparar os que necessários e os que não necessários. A gente fez todo um relatório, né, para poder, usando o cadastro da declaração de aptidão CONAF, para a gente poder, aleatoriamente, selecionar esses agricultores para poder fazer isso bem trabalhoso. Aí, quando a gente finalmente conseguiu, a gente
teve que contratar uma empresa de campo para aplicar esses questionários, foi todo um trabalho, treinamento, pré-teste, foi assim, um trabalho bem... Aí, quando a gente começou a ir a campo, aí entrou a pandemia. Pois é. Parou. E agora a gente não sabe como é que vai ser, porque a gente está já pensando agora como é que vai fazer, porque houve esse corte, né, assim, e isso vai atrapalhar bastante, né, toda a pesquisa, e a gente não sabe nem se vai conseguir manter a empresa, nem se a empresa vai sobreviver depois dessa pandemia, né. Então... Pois é, muita gente está com esse problema, né, quer dizer, de trabalhos interrompidos, de campo, né, quer dizer, até o pessoal da PNAD teve que se adaptar e fazer pesquisa pelo telefone, né, quer dizer, que não é o usual deles, né, mas enfim, mas é bom saber que vocês estão com esse projeto, e enfim, já fica o nosso convite para vocês, de repente, apresentarem, né, essa outra etapa aí de avaliação de vocês, do trabalho de vocês. Aí vai depender, né, de como é que foram as coisas, mas aí a gente já está com esse plano B também, de tentar fazer, depois, se vocês tiverem sugestões também, e quiserem até participar, se tiver alguém que tem interesse de participar de um projeto de avaliação, para a gente tentar fazer com essas bases de dados, né, que a gente tem aí. A nossa base lá tem até um tamanho considerável, né? Que a gente, um trabalho que a gente sabe que vai ser também bastante trabalho, porque esse cruzamento de base de dados, do que a gente já fez até agora, né, primeiro, até para juntar essa base do PA, já foi uma trabalheira, né? E muitos ela tem 3 milhões de linhas, uma coisa assim. E a base da DAP é um outro problema. A base do cadastro de aptidão PRONAF ainda é pior ainda. É uma base muito problemática. Não sei como é que está do cadastro único. Como tem uma pessoa lá no Ministério... Cadastro único é uma bagunça. Com o cadastro único, que já está mais organizado, a gente tem que ver como é que está a base que eles estão trabalhando lá, para ver se a gente consegue, né? Então, tem todas essas dificuldades para fazer cruzamento de base de dados grandes. Né? Mas a gente pode conseguir alguma coisa. Ótimo. Assim, não, pessoal, aqui nós estamos com bastante interesse em desenvolver, quer dizer, nessa área de economia aplicada, estudos aplicados, desenvolver dados e tudo mais, então, com certeza a gente vai ter gente, né, aqui interessada em trabalhar, né, e, enfim, já deixo aqui agradecido também o contato de vocês, né, e ter aberto essa porta aí no IPEA para ter esse trabalho em conjunto. Mas muito bom. Só procurar a gente. Ok, muito bem. Obrigado, Antônio. Obrigado, Regina. O pessoal está deixando aqui parabéns pelo artigo, pela apresentação, certo? Aqui no chat, certo? A Bruna, a professora Mariana, Miguel, Ana Flávia, a Ana Carolina, Vitória e o professor Edson também, todos deixaram parabéns, certo? E eu também queria deixar também o meu agradecimento, né, a vocês pelo convite, né? E como eu falei antes, já deixar aqui a porta, o nosso espaço aberto para vocês apresentarem no futuro outros trabalhos, continuação desse, outros que vocês também venham a fazer, tá? E agradecer a vocês também a atenção de vocês, a disponibilidade de vocês. Tá bom. Aí tem todo mundo, né? Nosso e-mail aí, né? Qualquer coisa, pode entrar em contato também, tá? Agradecer ao grupo, ao GEP, né, ao GPE, aos professores do departamento, né? Mandar um abraço de novo para o Edson e para a Mariana, meus orientadores. E professor Renato também agradecer, e precisar da gente é só falar. Ok, muito obrigado, Antônio. Assim, é muito bom, assim, né? Porque o Antônio, ele é o nosso economista do grupo, né? Porque vocês não sabem, eu não sou economista, eu sou ecóloga. É bem quantitativo na ecologia, a gente trabalha muito com métodos quantitativos também, né? Então, assim, muita coisa muito semelhante, né? Então... Assim, a área de ambiente é uma das áreas, quer dizer, de interesse aqui da gente, né? Inclusive minha, né? Quer dizer, eu também trabalhando um pouco com isso, né? E, enfim, mas é uma parceria muito interessante nessa da gente com a diretoria de vocês. Ok. Então, agradecer também aí o convite, né? E também enviem, né, as sugestões que são bastante interessantes para nós, porque a gente está para melhorar as metodologias, né? A parte de econometria é bem interessante. Tá ótimo. É nóis. Obrigado, então, aos apresentadores, ao Antônio, à Regina, mais uma vez. Queria agradecer também ao nosso público aqui. Nós tivemos aí mais ou menos uns 50 usuários, 50 pessoas assistindo. E a próxima, nós tiramos
ter uma próxima apresentação aberta, assim, muito brevemente também sobre outros temas, né? Quer dizer, o grupo GEP e o GPE também, quer dizer, tem esse interesse em comum em avaliação de políticas públicas, né? Então, nós estamos planejando aí fazer também outros eventos, certo? Com outros pesquisadores também, com essa pegada aí de pesquisa empírica. Certo? Mariana Fialho, deixa obrigado ao Antônio, né? E parabéns pela apresentação de vocês. Ok, grata aí. Abraços a todos. Então, obrigado, um abraço a vocês e, mais uma vez, obrigado também aos apresentadores e aos nossos participantes, certo? Okay. Então, até uma próxima oportunidade. Até a próxima aí. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.